Olá, e hoje nós estamos aqui no Advocacy para falar sobre um tema que é da maior importância no dia a dia do nosso trabalho. A recuperação dos regressos do sistema carcerário. O que vivem, o que fazem, como se readaptam à sociedade, essas pessoas que saem das unidades prisionais de todo o Brasil, que trabalho que dão, como que é a vida dessas pessoas e o que é que nós podemos fazer para acompanhar a vida dessas pessoas. Aqui conosco no estúdio, duas convidadas muito especiais e voluntárias de um trabalho lindo que está acontecendo. A doutora Luziene Medeiros Lima, ela é juíza criminal, já esteve como desembargadora substituta e ela é também membro do Conselho de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Também conosco a doutora Cristiana Muraro, ela é advogada em Brasília. Ela é mestre em Direito Constitucional Econômico e doutoranda em Direito Público com atuação nos Tribunais de Contas Superiores, Tribunal de Contas da União e uma especialização em Contas Públicas. Então, não percam, nós vamos começar esse bate-papo aqui hoje sobre os regressos do sistema prisional. Doutoras, bem-vindas. Muito obrigado, doutora Cristiana, por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. É um prazer contribuir aqui com pequenas informações, do programa. E diretamente de Brasília, viu? A doutora Cristiana mora em Brasília e atua lá, né, doutora? Sim, eu estou em Brasília. Mas com o coração também aqui, né? O coração é grande. É mineiro. É mineiro. E a doutora Luziene, obrigado, doutora Luziene, que a doutora Luziene é sócia aqui do programa, viu, doutora? Ela é quase dona, aliás, ela é dona do programa conosco, participa sempre, por razões várias aí de trabalho e agora de pandemia, que todos nós ficamos num momento tão difícil, né? Está sendo complicado. Complicado. Né? Complicado, mas com a graça de Deus a gente vai levando e acredito que as coisas vão se resolvendo, né? Não, e vamos sair melhores dessa pandemia, né? Como disse o médico outro dia. Mas eu queria perguntar para a senhora, doutora, o seguinte, o que é, porque muitas vezes a gente vem falar em VEC, em várias execuções penais, que diferença, só para a gente introduzir a nossa conversa do trabalho com o egresso, o que é a vara de execuções criminais? Sim, a VEC, né? Eu fui a primeira titular da vara de execuções criminais de Ribeirão das Neves, que é o maior complexo penitenciário do estado de Minas Gerais. Bom, o preso, após a sentença, essa sentença é encaminhada, né, através de uma carta de guia para a vara de execuções, onde ele irá cumprir a pena. Então, se ele foi designado pelo Estado, né, o Executivo, para determinada penitenciária, o juiz da execução daquele local é o competente para acompanhar o cumprimento da pena dessa pessoa. Então, se ele começou num regime fechado, ele vai ter um período, dependendo de que tipo de crime ele cometeu, ele vai ter um período em que ele vai ficar sendo examinado e vai cumprindo a pena, depois ele vai ter a progressão para um regime menos pesado, né? Então sai do fechado, vai para o semiaberto, depois o aberto, e em cada fase desse cumprimento da pena tem os requisitos que ele vai ser beneficiado. O que a lei de execução, que é a lei 7.210, é uma lei muito moderna, muito interessante, tenta fazer justamente colocar essa pessoa nessa progressão para que ela vá se familiarizando outra vez com a sociedade. Ela vai devagar, certo? Porque o objetivo da pena são dois, né? Primeiro, ele tem que ser responsabilizado pelaquilo que ele fez. E segundo, o objetivo é ressocializar essa pessoa. Como vamos ressocializar essa pessoa? Então, o sistema penitenciário, ele tem que trabalhar desde o primeiro momento que essa pessoa entra numa penitenciária com essa preocupação, porque a retribuição pelo crime ele já está tendo a partir do momento em que ele foi preso.
Agora, essa ressocialização, ela tem que ser trabalhada desde o primeiro momento que ele põe o pé dentro de um estabelecimento prisional para cumprir uma pena. Quando que eu digo que a pessoa é egresso do sistema prisional? Fulano de tal é egresso. É depois que ele cumpre todas essas, com esses benefícios, essa progressão? Ou é depois que ele sai, digamos, da unidade, do sistema fechado? Quando que ele é um egresso que a gente começa a trabalhar? Geralmente, o egresso efetivamente, com toda abrangência, é quando ele termina de cumprir a pena. Sim. Mas também se diz que é egresso aquele indivíduo que está em livramento condicional, que está já no meio aberto. Então, ele é egresso de um sistema fechado, de um sistema mais rigoroso. Entendeu? Então, ele está saindo da... Aquele que ele fica recluso certo? mesmo, né? Exatamente. Então, quando ele sai desse sistema mais fechado, ele sai e tem mais a liberdade, ele já começa a outra vez conviver no meio social. Então, nós dizemos que ele é um egresso. Nesse momento, a própria lei de execuções penais, ela tem instrumentos legais que determinam que o Estado deve continuar acompanhando essa pessoa, certo? Ou seja, colocando à disposição, né, trabalho. Quando ele está no meio fechado, o importante é que a penitenciária tenha uma forma de trabalhar com essa pessoa para que ela possa se profissionalizar, se ela for uma pessoa que não tem uma profissão, certo? Para que a ressocialização dele seja completa. Lógico que isso é um sonho. A gente não consegue... o Estado não tem a estrutura para abranger tudo isso. Que deveria, né? Que deveria. O que me parece... Eu lembro que no outro programa que a gente conversando sobre isso, até com um colega seu, um advogado também da área criminal, olha, o Estado deveria investir em projetos de ressocialização, porque assim, a responsabilidade do Estado não acabou só no momento que saiu do sistema, o Estado não tem mais nada a ver com isso, quer dizer, o Estado continua tendo uma certa responsabilidade para que ele não volte. Para que ele não volte, né, entendeu? doutora? A reincidência é o que mais prejudica o sistema como um todo. Não só o sistema, mas como a sociedade. A sociedade. Então, se você põe a pessoa, ela cumpre a pena, né? Pagou pelo crime, sai e não tem um apoio da sociedade, porque todo mundo tem dificuldade em querer empregar uma pessoa que saiu do sistema, a pessoa, querendo ou não, vai ficar estigmatizada. Isso aí não tem outra. Então, né? agora eu queria ver isso, doutora Cristiana, porque assim, isso tem sido visto, né? Por exemplo, a pessoa sai, que apoio que tem? Assim, esse estigma existe mesmo? Existe, né? Hoje os egressos do sistema prisional têm uma grande dificuldade de encontrar trabalho e até mesmo porque muitos deles saem de lá sem essa cultura de trabalho. Né? Muitos, eles são oriundos, provavelmente, às vezes, do crime, né? Eles cresceram no crime. Quando eles saem do sistema prisional, eles vão voltar para uma família que vai cobrar deles. Eu vou ficar até quando sustentando, né, um marmanjo? Quando volta para a família, né? Quando volta para a família. Então, eles sofrem uma pressão não só da sociedade, como a dificuldade de reinserção na sua própria família quando há. Né? Então, quando ele sai sem ter família ou com a pressão da família e na sua porta tem o crime de novo chamando, a possibilidade de reincidência é enorme. E aí a gente tem o reencarceramento que tem causado também a superlotação do nosso sistema prisional. Né? Então, o trabalho de reinserção do egresso do sistema prisional, ele vai muito além de dar simplesmente uma oportunidade a quem cometeu um crime. Ele também abrange a perspectiva de trazer um alívio para o sistema prisional que já está totalmente superlotado, diminuir a criminalidade. Então, a gente tem uma questão de paz social aqui e, além disso, um projeto humanitário, né? Que é dar a oportunidade de realmente recomeçar, né? Ter o seu passado ali, os seus crimes pagos, né? E dali para frente conseguir um trabalho. E
hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar casas que apoiem esse tipo de pessoa, né? Principalmente porque encontrar doações para ajudar idosos ou crianças é muito mais sensível, né? As pessoas têm a necessidade é muito mais latente. Mas quando a gente fala de egressos do sistema prisional, a sociedade como um todo sequer sabe o Meio que assim, isso. o problema dele, ele que procurou isso, né? A culpa Ele é que dele. escolheu isso, então assume a consequência para o resto Mas da deixa eu te vida. perguntar outra coisa, porque assim, eu quero falar ainda de contas, já que a sua especialidade é contas e o sistema prisional é caro e reincidir é mais caro ainda, né? É. Mas assim, em geral, nós estamos chegando aqui já no finalzinho, mas só para fechar o nosso bloco. Não é incomum que esse egresso, ou mesmo a pessoa quando vai para o sistema, além da criminalidade, isso tem muito envolvimento também, ou muita questão também da dependência química ou mesmo do tráfico, Sim, né? sim. Porque então, esse egresso muitas vezes tem o problema do envolvimento droga, com o crime do e vício. o da droga, que também desenvolve lá dentro, né? Não tem isso também? Certamente, certamente. A gente vê muita situação em que a pessoa ela acaba sendo presa não porque ela é inicialmente uma pessoa criminosa, né? É um viciado que, na falta de recursos, comete crimes para poder obter a droga. E quando sai do sistema prisional, se também não tiver um acompanhamento, a possibilidade de fazer um tratamento, acompanhamento psiquiátrico, né, psicológico, e encontre um apoio para também se libertar dos vícios, a gente tem mais uma forma de reencarceramento, né? Eu costumo, nas minhas sentenças, porque eu gosto muito de conversar, quando eu vou fazer um interrogatório com a pessoa, ou às vezes ouvir familiares, eu deixo que assistam a audiência e depois eu converso com esses familiares para eu saber quem eu estou julgando, certo? Eu não posso julgar a pessoa assim, cometeu crime, eu não posso ser assim, eu não me sinto como uma juíza cristã, eu tenho a obrigação de entender aquele ser, seja ele quem for, o crime que tenha praticado. Então, eu me sinto dessa forma. Então, eu converso muito com eles, por que ele fez aquele crime. E, geralmente, a maioria, eu acho que uns 98%, a droga está relacionada, principalmente nos roubos, né? A criminalidade, essa droga está terrível. E, então, eu sempre coloco, você quer fazer um tratamento? Aí, aqueles que falam, quero. Aí eu falo, então, quando você terminar de cumprir a sua pena, você me procure que eu vou fazer um encaminhamento para você. Eu quero falar dessas questões, não de casos de apoio, etc., também assim, o tratamento, que às vezes não é combater a violência, a criminalidade, mas tratar da questão da droga, né? Sim. Depois que a pessoa sai. E falar do projeto Recomeço, que a gente quer falar dele aqui, mas nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, e eu te convido, se você quiser participar conosco, procure o Advocacy nas nossas redes sociais, que é @programa Advocacy. E nós já voltamos. E nós já estamos de volta aqui no Advocacy. Hoje nós estamos falando sobre os egressos do sistema prisional. Quem são essas pessoas, o que enfrentam, as dificuldades dela? E hoje, duas convidadas muito especiais. A doutora Luziene Medeiros Barbosa Lima, né? Isso. Ela é juíza criminal, ela já esteve no Tribunal de Justiça como desembargadora, despachando, e membro do Conselho de Criminalística de Minas Gerais. Já foi juíza da Vara da Infância e já esteve em várias execuções penais na comarca de Ribeirão das Neves, né, doutora? Isso. Que é uma comarca grande. Também aqui conosco a doutora Cristiana Muraro. Ela é advogada, ela é mestre em Direito Constitucional e Econômico e doutoranda em Direito Público e com atuação em Tribunal de Contas da União, ou seja, de contas ela entende tudo. E voluntários nesse projeto que nós vamos falar aqui agora. Falamos de pessoas que voltam, né, e essa relação das drogas, muitas vezes, com a pessoa que é egressa do sistema, e voluntários no projeto Instituto Recomeço, que nós vamos falar bastante dele aqui agora. Mas a gente falava aqui da questão da droga, só antes para a gente fechar um pouco o raciocínio.
muitas vezes a pessoa que sai do sistema, né, não é tanto a questão da criminalidade, é a questão da droga que acaba sendo um pano de fundo para a pessoa voltar à criminalidade e aí acaba precisando de ser atendido nessa área da saúde, né, doutora? Isso. Nos serçães, eu costumo, nas minhas sentenças, porque eu indago do preso, né, do acusado, na hora do interrogatório, se ele deseja fazer um tratamento de recuperação. Quando ele diz sim, eu quero, então eu digo, olha, assim que você sair da prisão, você me procura, porque eu vou te ajudar a fazer um tratamento. Na sentença, eu geralmente já faço um encaminhamento para o Serçã. E aqueles que me procuram, eu coloco, muitas vezes já coloquei na Cristolândia, né, porque a nossa igreja tem uma ligação muito grande com a Cristolândia. Eu ajudo também, assim, financeiramente, com cestas básicas, a Cristolândia, através da nossa igreja. Que é um projeto que é um projeto maravilhoso, todo, né? Sim, maravilhoso. E eu acho que é um projeto que ajuda demais a recuperar. Porque se eu não tiro o indivíduo da droga, ele vai reincidir. Porque ele vai querer entrar. O chamariço, quando ele sai da cadeia, do egresso, para retornar à criminalidade, é muito grande. Porque os amigos deles que ficaram lá fora, assim que ele sai, já vai levando a droga, já vai levando ele para fazer parte do grupo outra vez. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma ajuda tão grande, mas tão grande, para que ela não recaia nessa situação, que se não tiver instituições e pessoas devotadas, como o caso do Instituto Recomeço, né, que nós estamos aqui ávidos assim para falar sobre ele, se não tiver esse amparo, ela vai voltar à criminalidade. Isso é terrível. Doutora, o que é o Instituto Recomeço? Bom, o Instituto Recomeço é uma organização da sociedade civil que foi criado, né, sem fins lucrativos, ele não tem um mantenedor, então vive de doações, e foi criado exatamente para tratar dos egressos do sistema prisional. Então, nós temos algumas casas que acolhem esses egressos e ali eles vão encontrar moradia, vão ter a sua higiene, vão ter apoio para tratamento da sua saúde, encaminhamento para os Serçãs, apoio psicológico, há uma assistência jurídica gratuita, né? Porque muitos ainda estão, às vezes, no livramento condicional. Né? Estão no acompanhamento. Estão no acompanhamento, então precisam de um acompanhamento jurídico também. E não só isso, o Instituto Recomeço tem como objetivo dar a esse egresso um ambiente familiar, que muitos deles, né, como falamos no bloco anterior, não tem uma família para regressar, né? Então, o Instituto Recomeço tem esse propósito. Não aceita. A família não aceita. A família não tem aceita, exemplos, né? assim, enormes desse tipo de situação. Exato. Certo. Então, o Recomeço tem como objetivo abraçar esse assistido, dar a ele esse apoio, não apenas material, de ter um lugar para dormir, para tomar banho, né? Para o contato com a parte de saúde, o encaminhamento para cursos profissionalizantes ou, às vezes, para alfabetização. Muitos chegam, né, com o índice de analfabetismo é muito grande, então encaminha para um programa, para um EJA, para um PEJA, né? E também o apoio para que ele encontre um trabalho e se torne autossustentável. Além disso, o Instituto Recomeço tem o apoio, né, dos capelães, então tem um projeto de capelania que se desloca, faz pregação dentro dos presídios, que busca nos presídios, né, demonstrar que quando o egresso sair de lá, ele vai ter esse apoio, ele vai ter onde ter o seu pouso, né? Onde encostar a cabeça, Exato, né? porque eles saem totalmente perdidos, né? Não, e porque assim, anos presos. Assim, já é difícil, eu imagino, eu estou perguntando assim, quero até ouvir um pouco mais sobre o Instituto Recomeço, porque se a pessoa sai com o apoio da família,
Vizinhos, amigos, sociedade já vai olhar para ela com a cara meio assim torcida. Olha, fulano, cuidado, é criminoso, é um ex-detento, quer dizer, já tem um estigma muito forte, uma rejeição e uma recusa a deixar que essa pessoa se socialize novamente. Imagina sem família. Onde que essa pessoa vai encostar para ter apoio e retomar a vida? Na perspectiva de não continuar naquela prática, né? Isso. O Instituto, ele não impõe nenhuma religião, apesar de ser vinculado, né, à Igreja Batista de Lagoinha, um projeto, um ministério da Igreja, não impõe religião, não tem restrição para admissão. Então, em relação à sexualidade, raça, opção religiosa, não temos qualquer restrição. Mas é importante que a pessoa encontre ali também um apoio para quem quer um apoio espiritual e para quem não quer, que encontre um apoio psicológico, até mesmo para se perdoar e aprender a se valorizar, para se recolocar na sociedade, né? É muito comum, falávamos que viciados em drogas também são egressos do sistema, e eu até gostaria, depois de dividir aqui uma experiência pessoal, né? Muitas vezes o viciado em drogas, ele também vai para um albergue, né? Uma casa de apoio de passagem, mas que sem esse apoio psicológico ele não consegue largar as drogas. Então, esse abraço, esse ambiente familiar que o Instituto Recomeço traz, é que eu entendo como um grande sucesso, um grande diferencial desse projeto e um grande sucesso dos casos de recuperação. É interessante dizer que a doutora Cristiane está aqui lembrando, assim, isso não é uma igreja, não é uma religião, não é imposta a religião para os regressos, né? Eles vêm, é o Ministério da Igreja de Lagoinha, eles vêm, vão participar, vão receber apoio espiritual e quem quiser seguir, vai seguir, mas não tem obrigação de ninguém se tornar membro de Lagoinha ou de alguma igreja evangélica para estar no atendimento. Mas a gente tem que entender uma coisa. Eu duvido que uma pessoa que passou por um sistema penitenciário e sai, se ela não tiver um apoio espiritual, é muito difícil ela se recuperar. Acho que o próprio Estado reconhece isso, né? Tanto é que as APACs, as agentes, elas trabalham essa área espiritual. Sim, certo? Porque o ser humano ele é formado de alma, né, do espírito e do físico. Exato. Certo? Então, todas essas camadas que nós possuímos para sermos inteiros como ser humano, criado pelo nosso Deus, certo? O ser humano precisa desse apoio total. Eu preciso do apoio físico, né, que eu vou me tratar psicologicamente. Às vezes eu tenho um distúrbio psiquiátrico, eu preciso também tratar. Eu preciso tratar da minha alma, certo? Sim. E preciso tratar do meu espírito, né? Esse espírito vai ser tratado somente por Deus. Não tem como você não ser tratado. Tratar o espírito sem ser por Deus. E aqui eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando de você ter uma comunhão com esse ser maravilhoso, maior, de tudo que nos dá paz. E o egresso precisa de paz. Senão ele vai voltar. Entendeu? A gente tem uma situação que 99,9%, né, dos recuperados, dos admitidos que realmente conseguem se reinserir na sociedade, têm trabalho, conquistam família, casam, têm seus filhos e tornam-se, né, como pessoas que como se nunca tivessem passado pelo sistema prisional. São pessoas que realmente entregaram suas vidas a Deus, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, né? O Espírito Santo convence que ele tem muito mais no mundo espiritual do que o crime pode oferecer, do que a droga pode oferecer, né? A satisfação que somente através do amor de Deus você consegue, porque às vezes essas pessoas, em sua maioria, elas nunca tiveram amor de nada. E quando ela se conscientiza de que esse ser maior que nos fez, que criou tudo, que é o dono de tudo, te ama do jeito que você é, sabe? Isso é uma coisa muito grandiosa. Né? Eu até me arrepio quando eu falo. É verdade, porque eu não sei, eu tenho tantas experiências com Deus, sabe? De tanta coisa importante
que já aconteceu na minha vida e também que eu vivencio na minha profissão, justamente porque eu procuro passar também esse amor, sabe? Ao meu semelhante, aquela criatura que pecou. Jesus estava lá na cruz do lado de 2 ladrões e ele perdoou. Agora, eu queria voltar aqui rapidinho. A senhora falou de uma experiência sua, né? Nós estamos fechando, mas eu queria... Você tem uma experiência de você, pessoal, de você, da família, com o Recomeço, né, doutora? Exato. A minha família conheceu o Instituto Recomeço porque eu tive um irmão que, aos 12 anos de idade, ele começou a mexer com drogas e a minha família gastou tudo que tinha, em todos os recursos, tentando tratá-lo. E ele passou por muitas clínicas de fazendas de recuperação, a manicômios, para se reerguer. E ele só conseguiu efetivamente... Desde os 12 anos? Desde os 12 anos. E hoje ele está com 47... Com 47 anos. 35 anos. 35 anos de luta, né? Sim. De joelho no chão, daquela mãe que ora, né? Das e irmãs. A sua hora, né? A minha mãe ora bastante. É uma mulher de oração. Eu e minha irmã também. Né? Em oração por ele, muitos tratamentos, muitas internações. Mas aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas, ele passou também por clínicas no Rio, em São Paulo, clínicas fechadas do teto ao chão, que ele conseguia fugir, né? O vício é uma coisa muito difícil. É muito pesado. Clínicas pagas e comunidades terapêuticas? Pagas, caríssimas comunidades terapêuticas, até o momento que a gente não tinha mais recurso para interná-lo. E depois ele acabou sendo preso exatamente pelo tráfico de drogas, né? Daquele usuário que tenta vender um pouquinho de droga para poder comprar mais, né? É o que a gente falava, assim, a pessoa não comete o crime, né? Ele quer a droga. É a droga, exatamente. E ele foi preso e depois que ele saiu do sistema prisional, ele encontrou no Recomeço um lar. Ah, mas nós vamos fazer um intervalo, porque nós vamos ouvir o restante dessa história. Daqui a pouquinho, nos aguarde, que nós vamos continuar aqui batendo papo com a doutora Cristiana e a doutora Luziene. E se você quiser falar conosco, mande o seu WhatsApp para nós, para o número 31 98 959 7615. E nós já voltamos. E nós já estamos de volta hoje falando sobre a recuperação do egresso do sistema prisional e particularmente do Instituto Recomeço. E temos aqui duas parceiras do Instituto, duas pessoas com formação em Direito. Uma é a doutora Luziene Medeiros Lima, ela é juíza da área criminal, já foi juíza de várias execuções criminais, já esteve na substituição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e agora no Conselho de Criminalística de Minas Gerais e apoiadora do Instituto Recomeço. Cheio de projetos. A outra que está aqui comigo nessa conversa bacana é a doutora Cristiana Muraro. Ela é advogada, ela é doutoranda em Direito Público e tem mestrado em Direito Constitucional Econômico. E ela tem uma atuação em tribunais de contas com especialização, atuação forte em contas públicas, né, doutora? Entendi. E nós fechamos o bloco anterior falando da sua experiência, né? Começou a contar a história do seu irmão, do encontro dele no Instituto Recomeço, e nós guardamos agora para o último bloco a conversa para saber do desenrolar dessa história, né? O resultado dessa história. Pois é, pastor. Graças a Deus é um desenrolar feliz, né? Ó, que bom, que bênção. 35 anos de muita luta, né? Meu irmão começou a usar drogas com 12 anos de idade, os meus pais demoraram a perceber, né? Porque adolescente tem essa habilidade, esconder, ele muito inteligente. E, infelizmente, usou essa inteligência durante toda a vida, né, para ter meios de manter o seu vício, né? E como dependente químico, ele passou por diversas clínicas de reabilitação, desde casas de recuperação, triagem, sítios, fazendas, clínicas fechadas do teto ao chão, manicômio, todos os tipos de tratamento. Meus pais gastaram tudo que tinham tentando tratar dele.
E chegou um ponto que, já sem recursos, muitas internações, ele já tinha restrição administrativa nos lugares, porque ele não era nem doido o suficiente para ficar num manicômio, nem normal o suficiente para ficar numa clínica de recuperação, porque ele era muito agitado. E sem recursos, ele ficou na rua, né? E na rua ele acabou sendo preso, né, por pequenos crimes e pela aquele uso, né, de aquela venda da droga, de um pouquinho de droga aqui para poder conseguir um pouco mais de droga ali, né? E depois que ele saiu do sistema prisional, então, com 35 anos de luta, ele encontrou o Instituto Recomeço. E no Instituto, né, um diferencial desse projeto é que o Instituto abraça um egresso como uma família. E ele encontrou ali não apenas o amor de Deus, né, por ser um instituto vinculado à Igreja Batista de Lagoinha, mas o instituto ele não impõe a religião, como nós falamos, mas ele encontrou também o amor dos irmãos, das pessoas que trabalham ali, seja no voluntariado, na equipe que é dedicada, que tem experiência, né, com os egressos do sistema prisional, sabem muito bem a vida que eles levam lá dentro. E ali ele encontrou uma família, um apoio psicológico, um apoio jurídico, uma cura interior, que é fundamental para que ele tenha a real chance de recomeçar. E foi ali, então, que ele conseguiu abrir mão do vício das drogas, né, para uma vida nova, né? E hoje ele é uma nova criatura e a gente fala que meu irmão ressuscitou. Amém. No recomeço. Que bênção. Né? É uma bênção. De fato, o Instituto foi de diversas portas que ele passou, teve esse diferencial e o que ele fala é o seguinte: eu admiro o pastor que conduz o Instituto porque todos os dias ele sai para resgatar uma vida. Se ele não conseguir achar uma vida na rua, nem que seja um cachorro, ele resgata. Mas e ele gosta de animais também. Ele sai para resgatar uma vida, uma pessoa que não olha o passado de quem ele está resgatando. Ele só enxerga ali um ser humano potencial para ser ali uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa que tenha sua família, que seja autossustentável e faz de tudo, abraça como se fosse um filho. Ele vê ali a criatura de Deus que pode se transformar no Filho de Deus. Exato, né? Exato. Porque todos nós somos criaturas do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente recebe Ele no coração e nós entendemos que temos a possibilidade de uma nova vida, né? Então nós nos tornamos filhos de Deus, co-irmão dele. Né? Exato. Então, não tem outra forma melhor do que você ser resgatado dessa forma. Sim. Certo? Ser abraçado, sabe, como a Cristiane está falando, é muito lindo. Porque a gente sabe que a política pública ela tem que abranger todo mundo. Pois o Brasil viveu uma experiência em que os governantes, um dado momento, algum tempo atrás, admitiu que, por exemplo, as comunidades terapêuticas, elas tinham, com poucos recursos, um resultado muito mais eficaz do que outros que tinham muitos recursos. É verdade. Porque não passava apenas pelo atendimento da política pública, mas passava pela questão da espiritualidade. Sim. E não raro também ouvir cientistas e médicos falando como que a fé influencia na recuperação da pessoa doente. Sim, né? Certamente. Então, faz todo sentido quando você fala que, olha, foi abraçado, teve esse apoio. E eu volto a dizer, eu acho que é interessante a gente dizer que não tem uma obrigação de ir para nenhuma igreja ou religião. Claro. Quer dizer, vai receber, mas a pessoa tem liberdade. E foi isso que levou a sua família, eu digo a sua família, porque eu conheço a doutora Cristiana, a irmã, a mãe, elas estão envolvidas, apaixonadas com esse projeto que é o Instituto Recomeço, né, doutora? Eu confesso que depois de meu irmão ter passado por mais de 50 casas de recuperação diferentes, Nossa. eu vim conhecer o Instituto bem desacreditada, né? Sim. Mas quando eu conheci o amor, a sintonia que tem nesse projeto, né? A dedicação das pessoas ali, eu realmente
me surpreendi muito positivamente e fiquei apaixonada pelo projeto. Eu sou advogada, a minha profissão Tem a sua carreira profissional, outra, né? Não mas eu sou uma voluntária do Instituto, porque ele não tem um mantenedor, né, fixo, vive de doações, então eu sou voluntária e minha família se envolveu nesse projeto de uma forma voluntária, porque nós percebemos que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E em termos de políticas públicas, pastor, em que pese sabermos, né, da obrigação do Estado de abraçar e contemplar essas pessoas, nós também sabemos das dificuldades e, infelizmente, recuperar egressos do sistema não dá voto, né? A gente tem ações beneficentes que são mais, mais mídia, assim, né? Que trazem um marketing melhor, né? Ajudar os idosos, as crianças, porque as pessoas não acreditam muito nos egressos, né, do sistema. E tem uma outra coisa que é fundamental. Se você conversar um pouco com a sociedade, na realidade, ela quer punir indefinidamente aquela pessoa, né? Exato. Quer punir a vida inteira. Quando eu explico para as pessoas, gente, a lei, nós não temos uma prisão perpétua no Brasil, nem temos pena de morte, graças a Deus. Entendeu? Então, a única solução que o Brasil tem é recuperar essa pessoa, é tratar o delinquente para que ele deixe de ser e volte para a sociedade. Exato. Doutor, a sua fala é tão interessante, porque eu estou falando aqui de política pública, eu já estive no Estado, a gente acompanha desde o momento de iniciar o planejamento, orçamento e execução e etc. A política pública é muito fácil, porque política pública não é sinônimo de amor. E eu digo porque assim, é muito fácil discutir a política pública, da necessidade de reinserção da pessoa que sai do sistema prisional, tem que ressocializar, tem que dar oportunidade. É bonito, bonito o discurso. É não tem que prender todo mundo, isso não recupera, etc. Mas também não é incomum, mesmo às vezes as pessoas que fazem esse discurso, quando vê um caso específico de alguém que se recuperou, são intolerantes com essa pessoa. Exatamente. Mesmo a pessoa tendo toda uma trajetória de recuperação, de vida nova, de envolver em projetos como esse, continua se vendo a intolerância dessas pessoas com esses que foram recuperados. É como se elas tivessem que pagar o resto da vida. Já cumpriu a lei há muito tempo, mas a sociedade continua não perdoando. Continua, como é que se diz? Condenando. Punindo. E o juiz curioso, punindo fica. E o mais curioso é que a pessoa que às vezes faz isso é a mesma do discurso da política pública garantista, da recuperação dos direitos humanos, ou seja, é um discurso desprovido ou sem lastro da prática, da realidade, né? Falta o amor ao próximo. Eu costumo falar isso. Entendeu? Se você faz as obras, mas você não tem amor, o que é que a palavra de Deus diz? Você faz o discurso e não quer ver a pessoa recuperada. Mas também falta conhecimento, porque o preconceito é a ausência do conhecimento, né? No auge da minha ignorância, né, na época da faculdade, que eu brinco, quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente se sente, né? Mas assim, eu tinha um preconceito muito grande até o momento em que eu fui conversar com o egresso, entender por que ele estava ali, o que era aquela pessoa, né? Quando você vai ao campo e entende essa situação, fica muito mais fácil de você ajudar. E aí eu queria abordar também um último viés, pastor. Não só a falta de conhecimento, mas o outro viés é a questão da segurança do Estado. Estou sabendo aqui que ela está me chamando de pastor. Mais um título. Mas todos nós somos. É verdade. Eu considero. Toda vida que a gente fala lá no grupo da Anabel, todo mundo chama pastor, todo mundo, tá entendendo? Porque a partir do momento que nós estamos na busca da ovelha perdida, nós nos tornamos um pastor. Né? Não tem jeito. Mas sem problema, estou só brincando. Imagina. Então, no campo de política pública,
né? Ainda que houvesse esse preconceito com as pessoas, se você quer ter segurança, se você não quer ter o seu carro roubado, se você quer ter uma diminuição da criminalidade, apoie o projeto. Sim. Né? O projeto tem essa missão. Então, a conta que o Estado deveria fazer para eu diminuir o meu custo do sistema prisional, eu deveria alocar recursos na reinserção. Na reinserção. E, infelizmente, a gente não tem. A política então, falando aqui em contas, né? Se a gente tivesse até uma análise econômica do direito, digamos assim, de uma forma bem fria, a gente ainda assim teria seria mais exato, um apontamento para o investimento nos egressos do sistema prisional. E aqui o Instituto Recomeço... Na prevenção e na reinserção, né? Exato. O Instituto Recomeço vive de doações, né? Aquele que quiser conhecer o projeto, entender, fazer doações, enfim, sempre voluntariado, é sempre muito bem-vindo, né? As informações estão no site da Igreja Batista da Lagoinha, né? www.lagoinha.com/ministérios/recomeço. Ah, sim. E olha, nós também tem outra forma de participar, às vezes a pessoa não tem condições de participar sendo um voluntário como vocês, que tem a sua carreira, tem já realizada profissionalmente e tem oportunidade de serem voluntários de um ministério como esse, que é da maior importância, não é porque está ligado a nenhuma instituição religiosa, mas vocês têm aí o QR Code que está aparecendo aí na tela e podem também participar fazendo doações, contribuições, ofertas para o Instituto Recomeço e vale a pena conhecer o trabalho que o Instituto tem feito e está crescendo. Nós estamos chegando aqui, já acabamos o nosso tempo, mas está crescendo, novos espaços, novos projetos e, se Deus quiser, ampliando para outros lugares também, né, doutora? Se Deus quiser, a gente está com esse projeto. Novidades vão aí, então vocês não podem perder os desdobramentos sobre o Instituto Recomeço e nós convidamos para conhecê-lo através lá do site, que é www.lagoinha.com/ministérios/recomeço. Isso. Doutores, obrigado por essa conversa tão agradável e prazerosa aqui Tem de muita falar. coisa ainda mais para a gente falar, mas não dá, né? O tempo é curto na televisão. Então vão lá conhecer o Instituto Recomeço, as pessoas né? precisam. E Obrigado. para quem precisar, indiquem, né? Isso. Dê esse caminho para quem precisa. Gente, obrigado pela participação de Nós vocês. que agradecemos, Um prazer estar aqui. pastor. E você pode continuar também contribuindo conosco com o programa Advocacy, dando sugestões de temas e perguntas. É só mandar o seu e-mail para advocacy@redesuper.com.br e te vemos no nosso próximo programa.